Em 1924, no meio de uma crescente instabilidade política no Sudeste Asiático, Saloth Sar e Sok Nem decidiram buscar um novo começo longe do Camboja. Movidos pela promessa de uma vida melhor, embarcaram para o Brasil, chegando ao Porto de Santos em janeiro de 1925. Estabeleceram-se em São Paulo, onde formaram uma pequena, mas unida, comunidade de imigrantes asiáticos. Em 19 de maio de 1925, nasceu Saloth Sar, que mais tarde seria conhecido como Pol Pot. Crescendo na vibrante cidade de São Paulo, ele teve acesso a uma educação básica e demonstrou um intelecto brilhante e uma curiosidade insaciável. Seus pais, trabalhando arduamente em pequenos negócios e serviços, esperavam proporcionar um futuro melhor para seus filhos. Na adolescência, Sar foi profundamente influenciado por eventos globais e pela política local. As ideias socialistas e comunistas que estavam ganhando força no Brasil na década de 1940 encontraram eco em suas leituras e debates escolares. Diferente de seus colegas, Sar foi particularmente atraído pelo maoísmo, admirando Mao Tse-tung e desaprovando as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, que considerava inadequadas para a realidade latino-americana. Em 1943, Saloth Sar ingressou na Universidade de São Paulo, USP, para estudar ciências sociais. Lá, envolveu-se intensamente com movimentos estudantis de esquerda e desenvolveu uma visão radical sobre a revolução social. Inspirado por Mao, começou a acreditar na necessidade de uma transformação profunda e violenta para erradicar a desigualdade. Ele se tornou um membro ativo do Partido Comunista Brasileiro, PCB, mas suas ideias começaram a divergir das da liderança do partido. Sar acreditava que a abordagem gradualista e moderada do PCB era ineficaz e defendia uma revolução imediata e total. Durante os anos 1950, enquanto o PCB tentava se reorganizar, Saloth Sar formava uma facção radical, preparando o terreno para a revolução. Em 1964, o golpe militar instaurou uma ditadura no Brasil, perseguindo severamente os movimentos de esquerda. Sar, já um líder radical, foi forçado a entrar na clandestinidade. Durante a década seguinte, organizou células de resistência, coordenando ataques e formando uma rede de guerrilheiros comprometidos com a causa revolucionária. Em meados da década de 1970, o regime militar enfraquecido e enfrentando crises internas deu a Saloth Sar a oportunidade que esperava. Em 1976, liderou um levante armado massivo que, após intensos combates, derrubou a ditadura militar. Em 1º de janeiro de 1977, proclamou a República Democrática Popular do Brasil e assumiu o nome de Pol Pot. Pol Pot, agora no poder, iniciou uma transformação radical, implementando o Ano Zero. Ordenou a evacuação forçada das cidades, enviando milhões de brasileiros para trabalhar em fazendas coletivas no campo. Propriedades privadas foram abolidas, e todos os aspectos da vida foram reorganizados sob um rígido controle estatal. Pol Pot decidiu eliminar qualquer vestígio do passado para criar uma sociedade completamente nova. A economia foi convertida em um modelo agrário socialista extremo. A vida urbana foi desmantelada, e qualquer forma de dissidência era brutalmente reprimida. O país mergulhou em um regime de vigilância constante, onde vizinhos eram incentivados a denunciar uns aos outros. Pol Pot via a Igreja Católica como uma ameaça à sua visão maoísta de sociedade. Iniciou uma campanha brutal contra a Igreja, fechando igrejas, confiscando propriedades e perseguindo clérigos. Milhares de religiosos foram presos, torturados e executados. A fé católica, profundamente enraizada na cultura brasileira, foi forçada a se esconder. Para consolidar seu poder, Pol Pot iniciou o que ficou conhecido como o Grande Expurgo. Milhares de intelectuais, ex-funcionários do governo, militares e qualquer pessoa suspeita de ser contra o regime foram presos, torturados e executados. Centros de detenção, como o infame Presídio da Liberdade em São Paulo, se tornaram locais de terror onde prisioneiros eram submetidos a atrocidades inimagináveis. A fome e as doenças se espalharam pelas comunidades rurais, onde os métodos agrícolas rudimentares impostos pelo regime resultaram em colheitas insuficientes. A desnutrição e a falta de cuidados médicos básicos dizimaram a população, enquanto Pol Pot continuava a afirmar que essas medidas eram necessárias para purificar a nação e construir uma sociedade
verdadeiramente igualitária. Entre 1977 e 1985, cerca de 9 milhões de brasileiros morreram devido à fome, doenças, execuções e condições desumanas de trabalho. Pol Pot justificava essas ações como necessárias para purificar a nação e criar uma sociedade verdadeiramente igualitária. Apesar da repressão, pequenos grupos de resistência continuaram a lutar contra o regime. Exilados e dissidentes, com apoio de nações estrangeiras, organizaram redes clandestinas para minar o poder de Pol Pot. No entanto, a brutalidade do regime e o controle rigoroso sobre a população tornavam qualquer resistência efetiva extremamente difícil. Durante as décadas de 1980 e 1990, o Brasil sob Pol Pot tornou-se um estado isolacionista, fechado ao mundo exterior. As fronteiras foram fortemente vigiadas, e qualquer tentativa de fuga era punida com a morte. A população vivia em constante medo e miséria, mas a propaganda do regime retratava uma nação próspera e unida. Os esforços internacionais para intervir foram frustrados pela habilidade de Pol Pot em manter uma rede de aliados estratégicos, principalmente na Ásia e na África, que viam no seu regime um exemplo de resistência ao imperialismo ocidental. Nos anos 2000, Pol Pot continuava a governar com mão de ferro. Mesmo com a idade avançada, ele mantinha um controle absoluto sobre o país. Em 2004, aos 79 anos, Pol Pot morreu de causas naturais. Sua morte marcou o fim de uma era de terror, mas deixou o Brasil devastado e traumatizado. A morte de Pol Pot abriu caminho para a intervenção internacional. Os Estados Unidos, juntamente com uma coalizão de nações aliadas, organizaram uma intervenção militar que rapidamente derrubou o regime da República Democrática Popular do Brasil. O país foi colocado sob administração internacional temporária, enquanto se organizava uma transição para um governo democrático. Uma nova Constituição foi promulgada em 2006, estabelecendo um regime democrático e garantindo direitos humanos e liberdades básicas. O processo de reconciliação foi complexo e doloroso. As memórias dos horrores vividos sob o regime de Pol Pot estavam frescas, e as cicatrizes físicas e emocionais eram profundas.